Quem ama ofertar aqui, gente? Queria chamar meu irmão Ciro, dê um aplauso ao Senhor pela vida dele, ele vai nos ministrar. Shalom, igreja. Amém. Quem ama ofertar? Amém. Vamos lá. Fale para o seu irmão ao lado. Preste atenção na palavra. Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 8. Hebreus 7, 8. Amém. Deixa eu adiantar logo aqui. Hebreus 7, 8. E aqui certamente tomam dízimos homens aqui. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Amém? Até aí. Vamos lá, queridos. A gente estava comentando ali, eu estava comentando com o Cauê, para ver se vocês conseguem prestar atenção. Presta atenção. Eu estava comentando com o Cauê que o culto de batismo é um culto difícil, né, para se prestar atenção por causa das movimentações e tudo. Mas eu creio que nós vamos prestar atenção e receber a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então preste atenção. Porque uma das coisas que o inimigo mais quer é que você esteja disperso no momento da palavra sobre dízimos, primícias e ofertas. Esse é um dos momentos mais importantes do culto, porque é um dos momentos que abre os céus para que o Senhor tenha liberdade também para atuar na igreja. Talvez na sua cabeça o dízimo, primícia e oferta não tenha nada a ver com a palavra que vem logo adiante ou que vem logo depois, mas pelo contrário, ele se entregou como um sacrifício vivo, como uma oferta por mim e por você. Foi uma oferta que abriu os caminhos para que hoje nós estivéssemos aqui. Amém? Eu e você só estamos sentados aqui porque um dia alguém entendeu que precisava entregar a maior oferta de todos, pela minha e pela sua vida. Então, a palavra de oferta, de dízimos e de primícias, pelo contrário, ela abre o caminho para que a palavra venha com poder, com eficácia, e como ela é viva para o coração de cada um que está sentado aqui. Amém? Então vamos lá. Hebreus, o escritor de Hebreus, ele começa no capítulo 7, ensinando para a gente a respeito da tipologia de Jesus em Melquisedeque. Ele fala sobre Abraão também. É um capítulo um pouco complexo, não é complicado, mas é complexo. Ciro, por quê? Porque tem diversos versículos que estão interligados com o Velho Testamento, com Gênesis, logo na passagem que teve Abraão mais Melquisedeque. Só que tem uma coisa muito importante que eu queria começar falando para vocês. Abraão é o primeiro homem da Bíblia a entender algo muito importante, que o dízimo, e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Abraão entende que o dízimo, ele não era algo instituído somente por Deus, porque quando Abraão entrega o dízimo dele para Melquisedeque, ele está entendendo que não precisa de lei,
Não precisa que um homem fale que ele precisa entregar, não precisa que um pastor fale que ele precisa entregar, não precisa que o líder dele fale para ele que ele precisa entregar. Ele retira aquilo de dentro do coração dele, sabe por quê? Porque ele começa a reconhecer que aquele homem que estava à frente dele, Melquisedeque, era totalmente a tipologia de Jesus aparecendo para ele, e ele precisa tomar uma atitude por isso, ele precisa tomar uma ação por isso. Não precisa de um mandamento, não precisa de uma lei, não precisa que algo esteja escrito. E eu preciso que você entenda, porque o mandamento sobre o dízimo, a lei sobre o dízimo ainda não estava instituída em Levítico. Isso é muito antes de Levítico. Abraão já entendia que aquilo que estava sobre as mãos dele precisava de alguma forma voltar para o Senhor, por honra, por amor a Deus, porque ele amava ao Senhor. Então Abraão entende, e ele começa a partir daí a instituir algo chamado dízimo, que é os 10% daquilo que eu e você recebemos, que é entregue às nossas mãos. E eu preciso que você preste atenção, porque nós temos 3 partes a respeito dessa palavra de Hebreus. Depois, quando você tiver tempo, você abre Hebreus 7 e você lê todo o capítulo. Nós temos uma primeira parte do escritor de Hebreus ensinando para nós que Abraão fez uma atitude sem antes ninguém mandar. Esse é o primeiro ponto. Ciro, qual o terceiro ponto? O escritor de Hebreus fala para nós que até a tribo de Levi, meu Deus, isso é poderoso. Ele fala que até a tribo de Levi, que mesmo ainda não sido gerada depois de Abraão, ela já estava dentro de Abraão, e até ela, que era a tribo instituída por receber o dízimo, ela mesmo, por si própria, dentro de Abraão, junto com Abraão, entregou o dízimo para o Senhor. Ciro, isso significa o quê? Significa que para você que ainda tem uma barreira na sua mente, para você que ainda tem algum tipo de crítica, para você que está sendo doutrinado por um bando de covardes, por homens covardes perante a palavra, que acham que o dízimo não deve ser dado, porque o Novo Testamento não fala isso de uma forma clara. O escritor de Hebreus está falando para mim e para você, querido, que até a tribo que não precisava dar dízimo, que era a tribo de Levi, porque era ela que administrava o dízimo, ela era que só recebia o dízimo, ela mesma já tinha dado junto com Abraão aquele dízimo para o Senhor. Ciro, qual que é o terceiro ponto? Quando nós estamos no capítulo 7, o escritor de Hebreus vai falar para a gente sobre uma mudança, não uma mudança na lei, mas uma mudança de quem recebe aquela lei. Se você for um pouco mais abaixo comigo, no capítulo 10, no capítulo 11, 12, 13 e 14, o escritor de Hebreus vai falar para nós que a mudança que ocorre é que antes os sacerdotes recebiam o dízimo, mas hoje, por intermédio da fé que nós temos no Senhor, o Senhor Jesus, Ele recebe o meu e o teu dízimo, aquele que é vivo. Olha o que fala no capítulo 8, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém, aquele de quem se testifica que vive. O escritor de Hebreus está falando o seguinte, que quando Abraão entrega para Melquisedeque, Abraão está entregando um dízimo, não somente para o Velho Testamento, mas para alguém que vive. Ciro, quem é essa pessoa que vive? Quem é essa pessoa que transcende o tempo? Quem é essa pessoa que nem a morte pode parar ele? Quem é essa pessoa que está vivo no meu e no seu coração, por intermédio do Espírito Santo? Quem é esse homem que vive até hoje, que vive para sempre, que reinará para sempre? O nome dele é Jesus, meu irmão.
O nome dele é Jesus, meu irmão. O nome dele é Jesus, minha irmã. Esse homem que o escritor de Hebreus está falando, que Melquisedeque representa, é Jesus. Ciro, isso significa o quê? Significa que o mesmo Jesus que estava no Velho Testamento é o mesmo Jesus que está no Novo Testamento. Não existe dízimo só para o Velho Testamento, existe o dízimo para o Novo, meu irmão. Jesus não ficou no passado, Jesus ainda é o presente, Jesus ainda é o futuro. Jesus é o futuro da igreja, Jesus é o meu e o teu futuro. O dízimo não está apenas no Velho Testamento, o dízimo está conosco até os dias de hoje. O que eu e você precisamos entender é que esse tipo de homem, esse tipo de lobo que tenta colocar na minha e na sua mente que o dízimo já não é mais para os nossos dias, é porque ele não tem coragem de colocar a mão no bolso dele e entregar 100% para o Senhor. Sabe por quê? Porque ele entrega só uma parte para Deus. E o problema é que ele não entende que ele pode estar igual a Ananias e Safira, e a qualquer momento ele pode perecer, ele pode padecer. Depois você lê em Atos, Ananias e Safira. Tem homens e mulheres que estão no YouTube ensinando e doutrinando para mim e para você que o dízimo é apenas para o Velho Testamento. Eu queria te pedir imensamente que você não caísse nessas armadilhas desses lobos. Nós estamos aqui para nutrir você, para alimentar você com a palavra que é viva, que é eficaz. Não é alguém que está em uma outra tela, que nem olha para você, que nem sabe quem é você, que está do outro lado, não sabe da sua vida e quer levar os outros juntos para a perdição com eles. Nós estamos aqui para falar para você que em Hebreus, o escritor de Hebreus, no Novo Testamento, está falando para mim e para você, que o mesmo Jesus que recebeu o dízimo de Abraão, é o mesmo Jesus que está no Novo Testamento, que está recebendo hoje, nos dias de hoje, o meu e o teu dízimo. Esse Jesus, ele reinará, tanto hoje, amanhã e para todo sempre. Ciro, o que é que isso significa? Significa que ele continuará recebendo o meu e teu dízimo, meu irmão. Não importa se você vai dar ou vai deixar de dar. Eu sei que eu estou comprometido a dar por essa causa. Eu ainda estou comprometido a estar junto com Jesus. Eu não sei você, queridos, mas eu acredito nessa palavra de Gênesis a Apocalipse. Se você é daquele que ainda está em dúvida, se você acredita só de tal capítulo até tal capítulo, desculpa, essa não é a igreja para você, porque nós acreditamos nessa igreja 100%. É uma entrega 100%, é acreditando na palavra, no que a aplicação do texto está nos falando. Não seja levado por ventos de doutrina, não seja levado por aqueles que querem apenas amordaçar o seu bolso. Sabe por quê? Porque eles falam assim, eles falam: olha, você não precisa dar o dízimo, Lucas, você não precisa dar o dízimo, porque o dízimo é do Velho Testamento. Aí ele começa a fazer uma oração e fala assim: olha, para você receber essa oração, me dá R$10, manda um pique de R$10 para mim, manda um pique de R$50 para mim. Que tipo de pregação é essa, queridos? Aonde você não dá o dízimo, e aí você tem que pagar por uma oração, aonde você tem que pagar para ser liberto de algo. Bando de escarnecedores, raça de víboras, estão indo de tobogã para o inferno. Sabe o que é que nós precisamos fazer? Eu falei isso no pós-encontro aqui. Se você não acredita em mim, você precisa pelo menos acreditar no manual do homem e da mulher, que se chama a palavra de Deus. Você precisa abrir essa palavra, você precisa começar a estudar ela, antes de julgar, antes de criticar. Você precisa ter base, você precisa ter fundamento, você precisa ter alimento. Não seja levado apenas por aqueles que falam algo para você aos seus ouvidos. Você precisa testificar, você precisa ler, você precisa entender, você precisa compreender e se comprometer com aquilo que a palavra está falando para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, por favor?
Amém. Vamos orar, queridos. O dízimo está estabelecido no Velho e no Novo Testamento. Amém. Eu não tenho dúvidas disso. É só você ler a palavra. E ele continua tendo o mesmo efeito daquilo que Deus derrama sobre a minha e sobre a sua vida, para aqueles que são dizimistas. As janelas do céu serão abertas, as bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas, o devorador será repreendido. É com o meu e com o teu dízimo que a igreja tem capacidade de manter as missões lá fora. É com o meu e com o teu dízimo que a igreja tem a capacidade de estar aberta para receber um dia a sua família, os seus amigos, aqueles a quem você ama. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Você pode fechar os seus olhos? Pai, no poderoso nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida de cada homem e de cada mulher que são dizimistas neste lugar, Senhor. Cada homem e cada mulher que está comprometido, Pai, com essa obra, e principalmente com a tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz, Pai. Que as comportas dos céus estejam abertas sobre a vida de cada homem e de cada mulher que compreendeu a importância sobre o dízimo, que entende sobre o dízimo e que pratica ele, Senhor. Que o Senhor continue com as portas escancaradas para eles, com as comportas dos céus escancaradas para eles, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor, que está comprometido com a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode ofertar, pode dizimar.